atuais do IBGE, a gente está querendo dizer, portanto, de cerca de 9%, e que isso dá, em termos numéricos, né, em torno de 18 milhões de habitantes do Brasil, né, no universo de 202 milhões, que mais ou menos a nossa conta aí, né, brasileira hoje. E aí vocês podem me dizer, mas não é nem 10%, para que esse movimento todo nacional, né? Não é. Cada criança importa, quando a gente está falando desta faixa etária, eu vou chegar na resposta para o Luciano, porque é a faixa etária, né, a idade 0 a 6, Luciano e Pastor, que nós temos a maior janela de oportunidades no sentido neurológico, no sentido físico, social, emocional. Quando eu falo janela, é porque é a abertura para o mundo mesmo, nas aprendizagens, inclusive nas aprendizagens negativas, né? Esse é um ponto. Então, é a janela formativa do ser humano, é essa janela da primeira infância. Então, nós não podemos perder essa primeira infância, porque ela é rápida. Se a gente coloca a expectativa de vida em torno de brasileiro, em torno, aí vamos colocar 75, 80 anos, nós estamos falando de 6 anos na duração da vida inteira, e que marca o restante da vida. Então, é muito importante dizer que o sujeito criança, ele é criança, mas ele é um sujeito de direitos hoje. Ele, portanto, necessita de saúde, investimentos em educação, investimentos sociais, convivência comunitária, né? Laços familiares não fragilizados, para que essa janela de oportunidades formativa e de aprendizagens seja a melhor possível para o desenvolvimento. Então, é muito comum a gente lidar com frases, afirmações, que a criança é um ser do futuro. Ela não é do futuro, ela é do presente. E ela é rápida. Por quê? Porque ela rapidamente atinge a adolescência. Então, falar de primeira infância é dizer de um brevíssimo espaço de tempo na vida dos sujeitos que, portanto, ao longo desses quase 80 anos, fica. Nós fizemos um exercício dentro do comitê de falar das nossas infâncias. E todos se lembraram, todos sem exceção, se lembraram de experiências negativas e experiências positivas. E que bom que mais positivas do negativas, porque é sinal de que houve um amparo coletivo para isso. Então, quando a Luciano pergunta o que realmente marca a vida, é dizer, é tudo. Tudo que ela vive nesses 6 anos, seja dos maus tratos, seja da violência, mas também seja dos laços familiares, dos ambientes com que ela circula. A escola como central na educação de uma criança brasileira hoje é muito importante. Então, se a gente está falando de 0 a 6, a gente não está falando de qualquer coisa e nem qualquer serviço. Nós estamos falando de direitos muito fundamentais para o desenvolvimento da criança. E só complementando a fala da professora Aline, lembrando aí, gente, que as pastas, né, a saúde influencia muito. Como que as nossas crianças estão sendo cuidadas pela saúde? Como que as nossas crianças estão sendo atendidas pela assistência? Né? Como que as nossas crianças estão sendo atendidas de um modo geral no nosso município? Como que são os ambientes do nosso município para essa criança? Eles são acolhedores ou não? Então, essa pasta vem aí com essa discussão, né? E queremos, sim, junto com a comunidade, junto com a população evangelistana, propor situações nesse plano municipal que favoreçam um desenvolvimento digno. É interessante, vocês tocaram num ponto aí, ô Luciano, eu vou passar para você, mas eu queria falar sobre questão de direito da criança. Ok. Porque a gente sabe que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. E como esse projeto do MAP, ele atua ao lado de garantir esses direitos dessa criança dos 0 aos 6 anos, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, às vezes, Luciano. Ótima pergunta. Eu complemento. Eu só queria ter uma dúvida na resposta anterior. Qual que é a porcentagem dos pais e esse mundo externo da criança, né? Amigos, escola, influencia nesses 0 a 6 anos dela, né? Tanto positivo como negativamente. Assim, qual que é a porcentagem? Eu queria, né, só ter se tem alguma
Já foi feita alguma estatística, né, algum controle? Bom, vamos lá. São duas perguntas bem diferentes, mas que se complementam. Sim. Porque, Luciano, te respondendo diretamente, eu acho que as crianças... não existe algo estatístico no sentido de até onde vai a escola, até onde vai a família. Não, na verdade, as experiências que ela tem com os sujeitos adultos, independente se estão na escola, ou na família, ou na igreja, ou na pracinha brincando, enfim, tudo isso é responsável por esse coletivo de aprendizados que eu estou dizendo. Inclusive, quando elas estão em pares, elas aprendem umas com as outras, mais novas e mais velhas, né? Não é porque não é adulto que elas não aprendem junto, né? Então, assim, não é possível estabelecer numericamente, em termos de influência, porque como tudo é muito importante, e a janela que eu comentei, né, é uma janela aberta 24 horas, inclusive durante o sono. Né? Então, essa janela, a criança, ela é o convite para um nosso mundo. E que mundo é esse que nós estamos apresentando a ela? E que mundo é esse que nós estamos permitindo a ela também nos apresentar como criança, pelo olhar infantil? Você compreende? É permitir que ela também nos mostre coisas diferentes. Que jeitos é esse dela conversar, que é tão peculiar, que nós temos que permitir essa voz aparecer, porque ela tem voz desde os 0 anos. Sim. O bebê balbucia, faz sons, né, emoções o tempo inteiro, é o corpo como linguagem, né, infantil. E aí, respondendo também o pastor, a concepção de proteção integral que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz, pastor, ela, exatamente a importância, né? O Estatuto está fazendo aí em torno de 30 e ele de 90, né? Esse ano, em julho, 36 anos. Né? Então, parece muito, mas em termos de direitos garantidos, não é? Pela história do nosso país, né? Em termos democráticos. Então, a concepção de proteção integral diz, o que é integral dessa palavrinha proteção? É de que ela precisa dessa garantia de todos os direitos. Nenhum é melhor, não é maior do que... Não adianta garantir saúde se não garante a convivência comunitária, por exemplo, se ela não é cuidada, ou independente do local que ela está. Né? Então, a proteção integral quer dizer todos os direitos para todos os sujeitos e todas as secretarias atuando, né, dentro da nossa rede de proteção integral. Por isso, a rede. Né? E o comitê, considerando uma pergunta do pastor que eu acho que eu não respondi, o comitê ele é criado para a criação do plano, pastor. Depois da criação do plano específico para a primeira infância, que, na verdade, realmente é um papel com ideias, mas esse plano tem que ser colocado em prática. Né? Então, para esse plano ser colocado em prática, aí nós vamos ter o processo de monitoramento, avaliação, mas tem que existir um plano, algo documental, mostrando que nós escutamos os adultos, escutamos as crianças no nosso município, portanto, de São João Evangelista, nós vamos valorizar isso e aquilo. Então, neste momento, a gente não atua com as crianças diretamente, mas a gente tem representantes que estão na ponta com as crianças. Certo? Pelo que a gente está entendendo, como você falou a palavra rede, só para o pessoal entender, sim, não é só a criança, você cuida tudo em torno da criança. Olha a questão dos pais, os pais escola, têm que ter entendimento muito grande para poder lidar com a legal situação, isso aí. Bacana. Os pais têm que estar assim, né? Nesse primeiro momento, pastor, nós criamos o comitê, né, com várias representações. Nós estamos iniciando o diagnóstico do município. O que é o diagnóstico? Nós vamos ouvir cada pasta, cada setor, cada ONG, qual que é o papel deles quanto a essa responsabilização, o que é que tem sido feito no município para as crianças de 0 a 6 anos. Após a gente fazer esse diagnóstico, é claro que nós temos a parceria, né, do Ministério Público, do Estado de Minas Gerais, a gente tem parceria da Rede Primeira Infância, da UNCME, da Urban 95, da Fundação Vanderly e do Ministério Público, né, que nos auxilia em todo esse planejamento. Né, é algo que é nacional, como a professora Aline falou. E Minas Gerais não está
para trás nisso. Minas Gerais está pegando junto com a gente tem grupos de estudo, a gente participa de encontros semanais, né, de forma online, junto com essas equipes, com os outros municípios, exatamente para a gente estar se formando também, né, porque nós também estamos aprendendo. É algo que não é tão novo, mas para o nosso município, né, nesses 100 anos de São João, ainda não tínhamos um plano municipal pela primeira infância. Salete, então, é uma comemoração aí, junto com o centenário, um marco histórico. Muito bacana. Aproveitando, pastor, eu lembro que numa das reuniões nossas lá, tinha um prazo, né, Salete, para o município se adequar. E isso aí são todos os municípios que foi imposto essa situação, para estar criando esse comitê. Como é que é? Fala um pouco para a gente aí, do motivo de recrutar essas pessoas de vários setores, porque tinha imposto, vem lá de cima, né, para todo mundo estar se adequando, né? Como é que foi? Fala aí para a gente aí. Bom, eu acho que em cada realidade, né, Luciano, os municípios têm organizações diferenciadas, por mais que a política, né, seja dividida, né, a política pública ela é dividida nas pastas das secretarias, temáticas, né, diretorias, independente dos nossos municípios brasileiros, o fazer, as práticas de cada município se diferenciam, né? Então, para um plano que é nacional, é preciso ter o entendimento de que não adianta a imposição no universo brasileiro com um prazo único e que todo mundo, portanto, nesse X prazo vai estar pronto. Não é assim, né? Para se criar um plano nacional e com todos os planos municipais criados, é preciso ter flexibilidade, né? Planejamento, né? E para o nosso município, essa tarefa chegou neste momento e a gente está realmente se educando para estar no comitê. Né? A palavra é exatamente essa, porque pensar intersetorialmente não é fácil. Cada pasta no seu dia a dia... Além de que é um assunto muito delicado, exatamente, né? Exatamente. É uma formação de adulto. Pessoa, nós né? estamos nos formando como adultos sobre a importância da primeira infância. Né? Então, dentro do comitê também, não é porque nós estamos também. Né? É uma responsabilidade muito grande. Né? Eu respondo a pergunta do Luciano, quando ele diz de prazos, é porque Minas Gerais se organizou, né, e montou essa equipe para nos dar apoio. E aí, essa equipe fez um cronograma né, de ações. Nós estamos exatamente na segunda fase desse programa, né, conforme eu comentei no início, que é o momento agora que nós vamos divulgar esse plano, nós vamos fazer o diagnóstico do município, das pastas dos municípios, das ONGs, e vamos partir para ouvir a população. Então, esse momento aqui na rádio é de extrema importância, que a população vai ser convidada a participar. O que é que eles desejam? A cidade está satisfatória para eles? Para as crianças, né? Para as crianças. Isso. A cidade está satisfatória para a criança? Ela atende? O que é que precisa mais? Então, a população vai ter um momento deles darem a sua opinião. A partir desse diagnóstico da população, nós vamos fazer diagnóstico das secretarias, posteriormente da população, e em um segundo momento, né, a gente já convida aí os pais, nós vamos estar enviando autorizações para casa, através das escolas, das secretarias, para estar pedindo autorização da gente fazer um trabalho com essas crianças, para ouvir essas crianças também. Entendi. Temos perguntas aqui, pessoal, Vai de lá. ouvintes. Adoro. Isso aqui é bom, o engajamento é bacana, né? Tem que perguntar mesmo. O Renato Lucas, lá de Belo Horizonte, ele fez uma pergunta assim, interessante. Eu queria que vocês falassem como acadêmicos, pessoas que trabalham profissionais crianças, né? Eu sei que existem 3 estágios principais para a primeira infância. Eu tenho um filho no primeiro estágio, pois ele tem 7 meses. A pergunta é,
a partir de quanto nós pais devemos deixá-lo ter acesso às telas? Boa. Essa pergunta é essa boa. pergunta é maravilhosa. Como é o nome dele? Desculpe, Renato pastor. Lucas. Renato Lucas. Isso. Bom, Renato, primeiro que é uma pergunta que trata-se de um desafio como sociedade para nós, né, gente? Nossa As telas, os celulares, os dispositivos eletrônicos, vamos colocar aí nesse conjuntão, eles chegam para nós com uma força relacional, né? Ou seja, você se relaciona com o mundo hoje midiaticamente, né? Pelo dispositivo, muito mais, talvez, do que pessoalmente, né? Presença física. Então, assim, respondendo, quanto mais, né? Não existe uma faixa etária XYZ. Tem sido defendida que a partir, pelo menos, dos 10 anos, no sentido de rotina. Rotina. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você entrega um celular na mão de um bebê, e aí eu estou falando bebê até 3 anos de idade, tá? Isso é muito importante. Nós temos bebês andantes, que, né, a gente acha que depois que sai do colo deixa de ser bebê, né? Também tem essa ideia. Não, ele continua sendo essa então, de bebê até 3 primeiríssima anos? infância. Dentro da primeira infância, qual é a primeiríssima? É até 3 anos. Então, quando você... São estágios, como ele falou. Exato, ele está certíssimo. E quando você entrega, você está dizendo assim, não se relacione comigo, relacione-se com a tela. Nossa Esse senhora. é o ponto. Que tapa de luva que eu tomei agora. E aí fica a Exatamente. pergunta para a família, é isso que Nossa. você quer para o seu filho? É isso, Verdade. é isso. Mas na verdade... É pura verdade isso. Então, só completando, Sim, pastor, sim. desculpa por conta do gancho na resposta. E aí, o que essa tela pode mostrar para ele? Essa é a questão. Como ela responde ao tocar dele? Quando eu falei da janela, justamente essa janela também é com a tela, a janela de oportunidades de aprendizado. Você não tem controle o que está sendo mostrado como resposta ao toque, né? Então, pode vir coisas extremamente... Por isso, o ECA Digital, né? Vamos colocar aqui na resposta também o Estatuto da Criança Digital, que é uma política recentíssima, né? Ano passado ele foi decretado como instrumento, não só o Estatuto, mas também o ECA Digital chegou para ser... E nós estamos nos adequando em termos de instituições e população como um todo. Então, nós estamos dizendo para a criança que ela pode ter o acesso ao mundo por tudo aquilo que uma tela oferece. E nós sabemos o que uma tela oferece, né? Tanto experiências formativas, mas também demais experiências, especialmente uma tela que é ligada à internet, né? E agora, eu também não quero, né, pastor, dizer que nada se pode, portanto, até 10 anos. Não é essa a fala minha. Acho que é importante, não é a curvatura da vara, né? Vamos assim dizer. Ou seja, 0 ou 100%. Sim. Não é isso. Não é isso. Né? Porque eu acho que pode haver, sim, quando nós temos um adulto acompanhando, né? Pode ter acesso a um YouTube com programas maravilhosos, inclusive, com a linguagem sensível, responsável, ética para a primeira infância, vídeos, nós temos muitas séries bacanas, um material extremamente belíssimo, audiovisual, desenvolvido para a primeira infância. Mas é importante haver a presença do adulto. Não dá para entregar na mão da criança a educação, porque isso é educação. Né? Na verdade, deixa eu fazer um diagnóstico. Eu sou pastor, Marcelo, Luciano e Salete e Além. O diagnóstico que a gente tem como pastor é o seguinte: é que hoje os pais estão com tão pouco tempo para a criança em si. Por quê? Nós estamos, né, a gente está tentando, o mundo vai modernizando, a gente vai tentando entender o mundo e tentando adaptar várias filosofias para a gente educar o filho. Vamos supor, a gente que, podemos falar que a gente media idade, a gente aprendeu do pai sair para trabalhar e a mãe ficar em casa, suprindo alguma necessidade da criança, contato, educação, alimentação, tal. Só que hoje o mundo modernizou numa velocidade tão grande e houve a necessidade do pai e da mãe sair para trabalhar. Entendeu? Ok. E quando eles chegam em casa, o diagnóstico meu, o pai está cansado, a mãe está cansada, e a mãe tem ainda alguns deveres de casa para fazer. E o que vai fazer com a criança? Tela nela.
enquanto ela fica na tela, eu vou ganhar tempo de fazer outra coisa. Amansa Leão. Você entendeu? Tipo assim, lá na igreja a gente brinca com a babá eletrônica, né? Ah, fica aqui, menino, que eu vou ali, eu tenho que fazer aquilo outro. E sem saber que isso tá trazendo talvez uma má, como é que eu posso dizer? Fugiu a memória aqui. A criança está sendo ali inserida no mundo dessa janela de maneira muitas vezes drásticas, né? Está sendo induzida no mundo eletrônico, ali, né? muito rápido as coisas, né? E isso eu acho que vocês vão trazer ao debate, a reuniões com os pais para tentar. Eu até achei interessante o dia que o Luciano falou aqui que lá na casa dele tem um dia que é o dia sem tela. Tipo assim, desliga a tela de todo mundo e vai. Eu acho assim, isso é, como vocês são profissionais, estou fazendo essa pergunta aqui, a gente está falando sobre primeira infância, que vocês falassem para os pais o dano cerebral que causa numa criança alguns tipos de desenhos. Hoje tem vários cortes no YouTube aí falando a respeito de desenhos muito agitados, muitas cores, muitas palavras rápidas, adultos se fazendo de criança, e isso tem trazido alguns traumas para algumas crianças. E quero deixar vocês falar sobre isso aqui, que eu tenho mais uma pergunta aqui de ouvinte. Salete, eu não quero monopolizar a fala, não. A professora Aline está falando tão bem, tão bonito, que eu estou gostando de ouvir. Não, mas você vai ver aqui. Eu agradeço. Aproveitando na pergunta do pastor aí, né? Para as duas aí, que, né, elas que são entrevistadas, né? Eu faço parte da comissão, mas quem são entrevistadas são elas, as duas. Isso aí, pastor, é uma coisa assim muito... A Aline deu um tapa de luva aqui em mim aqui que eu tô sentindo até agora. Sério, porque, sabe, a gente tem mania às vezes de vamos sair, vamos levar o celular, porque enquanto a gente está conversando, nosso filho fica ali. Então, assim... Essa socialização então, que eu tô falando. Nós, na verdade, pais, que somos muito responsáveis por né? Aí a gente, depois que viu que o filho está totalmente tomado pelo celular, a gente quer tomar. Mas a gente que aplicou, a gente que induziu o nosso filho a gostar daquela tela, de amar a tela, que quando a gente faz isso na minha casa de um dia sem celular, os meninos até sofrem, pastor. Sofre. E olha que eu moro numa chácara, que tem muitas coisas para eles fazerem, né? Eu fico imaginando as crianças que moram em apartamento, cidade grande, né? Que não tem esse, né? A gente mora no interior, né? Não é eu que moro na chácara, mas a gente mora no interior. A gente tem, né? Os filhos brincam na praça da cidade. E essas crianças que moram em apartamento, né, Aline? Bom, eu acho que nós assumimos que nós estamos em uma sociedade com arranjos familiares, inclusive, mas também institucionais, né? A escola mudou, a família mudou. Certamente, pastor, você também deve achar isso em relação à igreja, sim, né? Sim. Porque Mudou nós estamos tudo. falando de relações sociais. Exatamente. E nós estamos numa sociedade hiperconectada, né? Só que essa hiperconectada é com o quê? Conexão com o quê? Com o objetivo? Com o outro, será que é com o outro? Ou algo que é construído para nos atrair? Porque a tela, gente, ela é, de fato, muito legal, né? É muito interessante tudo que aparece, o algoritmo, eu não vou nem entrar nesse mérito aí, mas, assim, ela é construída, ela é feita para nos chamar a atenção. E você pensa quando uma criança, especialmente de 0 a 6, que está atenta a tudo. Não adianta achar que ela é pequena, ela não está entendendo o que está acontecendo no quarto ao lado, por exemplo. Ela está ouvindo algo porque ela é corpo em termos de sentidos e estímulos corporais os mais apurados, né? Então, portanto, ela responde muito mais ligando-se às telas, quanto mais ela é acionada a ligar a tela. Então, não adianta achar que você, tomando, mas também não fazendo combinados regulares, a coisa vai ser um combinado possível. Entendi. Então, assim, o pastor falou, fala para as famílias. Eu penso assim, as famílias que já têm isso como hábito, vamos tentar estabelecer, portanto, combinados de horários, combinados de formas de uso com a presença do adulto, né? Combinados, relacionados. Vai para a escola, deixa o celular aqui, né? Volta para a escola, você vai pegar no celular. Exemplos, né? Estou dizendo exemplos. E quando, aí eu quero fazer um reforço.
Quando a criança, e aí eu vou colocar especialmente o adolescente, que nós nem vamos entrar por causa do 0 a 6, né, de primeira infância, quando ela participa do combinado, não estou falando que ela decide, mas quando ela participa do combinado, o combinado faz toda a diferença. Ainda que esse combinado tenha que ser depois refeito, certo? Então, eu levo a discussão um pouco por aí. Né? Justamente porque eu sei do que o pastor está falando, que o tempo das pessoas é cada vez mais raro. O cansaço, nós estamos vivendo numa sociedade hiperconectada e a sociedade do cansaço. Né? As instituições, né, a escola também, ela está com essa demanda. Não adianta, né, falar que não está. Isso é a sociedade inteira, exatamente. gente. Então, e a gente tem tentado, sabe, fazer essas, colocar regras, mas que envolvam a participação delas, das crianças e dos adolescentes. E eu acho que esse é um caminho mais interessante do que tomar, jogar fora ou esconder, e aí vem o sofrimento, né? Porque nós estamos dependentes de fato. Não podemos negar, né? Hoje é muito comum, né, para gente que trabalha nas escolas, a criança chegar na escola muito frustrada. Porque quando a gente vai ouvir essa criança, ela fala assim: a minha mãe tomou o meu celular. Eu vou ficar tantos dias sem tocar no celular. Então, quer dizer, tomar não é a solução. É combinados, né, gente? É conversa, fechar, diálogo. É conversa, é diálogo, é participação. Vamos usar o celular? Sim, vamos. Juntos. Como? Vamos traçar metas. Vamos fazer combinados. Vamos fazer rotinas. Na verdade, tudo isso que vocês falaram... eu tenho a minha mãe que sempre nos ensina a respeito disso. Ela sempre fala com a gente lá em casa: olha, não é proibir, é você dar limites, aprender a dar limite. Né? E limite, gente, a gente está falando aqui na questão da primeira infância, limite se dá na criança do 0 aos 6 anos. Limite. Não, sem... E eu estou fazendo aqui uma pergunta bastante interessante aqui, um outro ouvinte eu quero colocar, porque... hoje a gente vê crianças de 4, 5 meses que já mandam na casa. Meu filho. 4, 5 meses que mandam na casa. Eu falo que, assim... E se for o primeiro filho, então mais ainda. O que a gente está falando é uma coisa muito séria, Luciano. E às vezes a gente vai aconselhar alguns pais, até bom a gente ter profissionais aqui da área da educação, eles olham pra gente e falam assim: não, mas é meu filho, eu vou fazer isso, tadinho. Mas não é tadinho, você está educando ele. Lá em casa, os meus 2 filhos, eu tenho um de 6 e um outro vai fazer 12. Eles, desde os 3 meses de idade, eles dormem no quarto dele, na cama dele, separados. Ah, mas que maldade. Não é maldade, gente. Isso é independência. Independência, é mostrar para eles: olha, aqui é seu espaço, vocês vão dormir aqui. Qualquer coisa acontecer, papai e mamãe vai estar ao lado ali. Podem dormir tranquilo. É lógico, a gente pegou confiança, a gente observou várias noites. E graças a Deus deu hiper certo. E eu conheço pessoas que têm criança de 4, 5 anos que ainda dormem com os pais. E o que isso tá de trauma que está colocando na mente da criança? Eu não posso perder uma noite de sono. Eu falei: sim, ela vai chorar uma semana. Deu uma semana, ela acostuma. Aí, só que o pai acha que essa ruptura ela é muito... sofrida. Não, ela acha que é sofrida para a criança. Mas para os pais. Mas o sofrimento é para os pais, não é para a criança. Né? Pessoal, vamos mais uma pergunta aqui. Que ouvinte tem prioridade, né? Sem dúvida. É o Daniel lá de São José do Jacuri. Opa! Belo Horizonte, São José do Jacuri. A gente tem uma turma boa aqui, gente conhece participando aqui. A audiência aqui é boa, Marcelo. Ele começou falando assim: um assunto muito bom. Falar proteção integral é essencial, mas seria bacana sabermos quais são as ações que o programas ou dotações orçamentárias atuais do município em planejamento para garantir o desenvolvimento integral de criança de 0 a 6 anos, respeito ao acesso ao atendimento pediátrico, ao suporte psicossocial, para famílias em situação de vulnerabilidade. Legal, porque fica evidente que tem famílias que não têm um suporte familiar concreto para o desenvolvimento e se tornar
real e duradouro. Então a pergunta dele é bem abrangente. Bem abrangente. Quem que é, Lucas? É o Daniel, lá de São José do Jacuri. Parabéns, Daniel. Isso aí. Muito bom. Bom, eu começo a ser completa, tá, Salete? A pergunta, ela vai assim, no universo. Ela é bem ampla. Antes de entrar exatamente na pergunta do Daniel, eu queria só sugerir, não, fazer uma menção ao que você estava falando, pastor, referente às rotinas, né, de casa e também da escola, enfim, rotinas que a gente constrói com as crianças de 0 a 6 anos, né? Que são essenciais. Essenciais. Então, assim, ela precisa aprender, né? Ela não é automático, né? A gente tem que entender que fazer, por exemplo, ter o espaço dela, onde é esse espaço dela, né? Mostrar onde é essa cama dela, por exemplo, da criança, onde é o quarto, né? Isso é importante para ela se entender como um sujeito independente, ou seja, ela é uma criança, obviamente, precisa ser dada a ela segurança, proteção de casa, mas ela é algo descolado do seio materno, entende? Então, o bebê, ele vai constituindo-se como um sujeito independente da mãe, é quando a gente começa a mostrar essa independência desde o nascimento. Né? E para isso, para ele se desenvolver, a gente precisa, portanto, construir rotinas, inclusive onde é a cama dele, né? Onde é o berço, onde é a cadeirinha, né? Qual o talher que ele usa, os horários. Então, rotina é também aprendida. Se eu simplesmente coloco ele num espaço que é meu de adulto, eu estou dizendo assim para ele, então você depende da minha cama e da minha presença, né? O tempo inteiro, integralmente, toda noite. Então, esse um ponto. O segundo ponto é de que a gente tem vivido também a ideia de criança, né, da infância, como hoje a criança, a chegada dela, hoje, como sociedade, no sentido, ela é um espetáculo na vida das famílias, né? Isso antigamente não acontecia. Não acontecia. Se a gente pensar como são os ritos e rituais para se receber uma criança hoje, enfim, né? Cada vez mais se diversificam, grande, né? É o chá de bebê, é o chá de fralda, é o chá de revelação. É revelação e beleza. E quando ela está aqui, cadê? Né? A presença que anteriormente foi toda preparada. Então, a gente tem vivido uma espetacularização da experiência de se chegar na família um bebê, né? E aí, gente, quando ela chega, quando ela é realidade, ela é concreta, ela é sujeito, ela é um indivíduo. Pode dar certo, como pode não dar, que isso depende da educação, né? A palavra-chave é educação. Então, assim, queria dizer isso, né? A gente vê uma profusão de empresas comerciais bancando essa espetacularização da infância. Né? Então, é o tal do mêsversário, não é mais aniversário, né? O mêsversário, não é por ano, né? O ano, então, nem se fala, virou festa de 15 anos, né? Enfim, eu tô tensionando mesmo, tô trazendo alguns elementos aqui pra gente ver, gente, que a nossa sociedade... Você tá fazendo muitos pais pensarem, a gente está vivendo... A questão é muito ampla, né? Agora, vamos lá, respondendo ao Daniel de Jacuri, viu, Daniel? Desculpe, não esqueci de você, não. Não, mas todo o assunto é importante. Eu acho, Daniel, que primeiro, se a gente pensa que o Estatuto, né, ele é um amparo legal para direitos garantidos, é importantíssimo a gente começar por aí, que é a garantia legal, ou seja, é um amparo de todo um movimento nacional, né? Iniciado com a Constituinte, claro, década de 70 para cá, e que é, de fato, um documento que ele prescreve para as nossas políticas desafios concretos e práticos. Então, quando ele fala do pediatra, né, de ter o pediatra no SUS a todas as crianças, nós vamos falar de desafio concreto. Quando ele fala do acesso, por exemplo, acesso às creches, que isso é o maior desafio na educação hoje, é o acesso às creches. Nós temos 30% só das crianças atendidas de 0 a 3 anos. E isso é nacional. Nacional, é isso que eu estou dizendo. E as creches têm fila de espera, exatamente. Né? Fila de espera. Então, aí a gente pode puxar, né? A gente pode
social de desafios em todas as áreas que estão ali citadas no ECA. Então, assim, e quando a gente está falando que é um movimento nacional a criação do Plano Municipal da Primeira Infância, é porque há buracos nessa rede. E quanto mais a rede esburacada, o que acontece? Uma rede de balanço, vamos lá. Se ela é cheia de buracos, o que vai acontecendo? Nós vamos perdendo a segurança, não é? Exatamente. De balançar nessa rede. Né? Então, quanto mais os buracos se proliferam, a rede já não é mais eficaz para balançar, para sentar, enfim. Então, o plano ele vem para garantir recurso, né, que não está sendo garantido por outro viés. Então, assim, é dizer que é um movimento que está com todo o amparo legal para acontecer, mas que a gente precisa que, portanto, na ponta, de fato, tenha mais investimento, né? Tenha mais direcionamento para essa faixa etária. Né? Então, se a gente está dando importância para a primeira infância, nós temos que ter os serviços garantidos, os mais básicos. Ô Salete, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você porque surgiu uma dúvida aqui, eu quero tocar nessa tecla com vocês aqui, mas antes é o seguinte, os recursos, vamos supor, no nosso município está faltando tal apoio e amparo para a criança, vamos supor, psicossocial. Aí vocês cobram de quem? Tá. Já vem o recurso direto para a secretaria para vocês, ou vocês têm que ir no poder público, no executivo, no legislativo, ou até mesmo parceria com o empresário em si? Essa é a pergunta que eu devo fazer. Essa pergunta sua, pastor, ela é muito prudente, né? E também responde a pergunta do Daniel lá de Jacuri. De onde que vem isso? Está sendo atendido? Não. Sim, talvez. Entendi. Então, temos que pensar. Quando a gente pensa na elaboração desse plano e a gente quer ouvir a população, é exatamente para isso, para que o Daniel vá lá no município de Jacuri, né, meu município, onde eu nasci, o sinal. Aí, Daniel. E diga que ele quer que inclui no plano municipal dele da primeira infância o atendimento pediátrico no PSF mais próximo da casa dele. Entendi. Que ele não quer que a família dele tenha que se deslocar para uma outra cidade, para um atendimento pediátrico, para um atendimento neurológico, para um pré-natal, né? Porque aí nós estamos pensando na criança ainda gestante. Então, esse plano da primeira infância, a importância da população é exatamente isso. Primeiro, a gente direciona o que nós queremos que o município invista. Aí, depois, sim, vem a parte de implementação, que é a última parte do plano, que cada secretaria vai assumir, né? Direcionar qual recurso vai ser direcionado na Secretaria de Assistência para atender aquela família que vive em vulnerabilidade social. Vai ser um plano municipal. Aí sim nós falamos em verba. Primeiro se planeja, depois vem a ação. O recurso é E o estadual ou recurso? federal? Não, desculpa, Salete. Dos dois? Pode responder a Aline. Sim, ele pode vir municipal, estadual ou federal. Não, Depende da proposta do plano e da demanda que o município assim tiver. Nesse plano, por exemplo, nós vamos discutir. As gestantes estão sendo atendidas pela saúde corretamente? Está sendo feito um planejamento? Ou está sendo só, igual a professora Aline colocou, só a beleza? Então, tudo isso vai ser discutido e colocado em um plano municipal. Aí sim nós vamos pensar e falar. E aí te chama a atenção, Daniel. Procure saber no seu município se o plano já foi realizado. Eu acredito que não, que eles estão junto com a gente nessa missão, né, de criar o plano. Participe, dê sua opinião, né? E também, voltando aqui à população de São João Evangelista, né? Por favor, gente, dê a opinião de vocês. Ela é muito importante. Nós vamos estar divulgando em breve. Vamos deixar para o finalzinho, né? Ô pastor, tá eu só finalzinho. queria... Já tá no finalzinho, faltando dois Eu queria só completar dizendo que, assim, a espera do plano, né? O plano é um movimento, igual a gente está falando, a criação do comitê aqui em São João, ou em diversas cidades do nosso Vale, né? Do Rio Doce, mas já existem, né? Já existem secretarias atuando
né? Isso é um ponto, assim. Por mais que a gente não tenha o plano gerado nesse momento, existem secretarias, pessoas à frente dos serviços neste momento. Então, que eu acho que é importante a população entender a questão do registro. Não conseguiu um pediatra, por exemplo, aonde que se vai? Né? Não conseguiu, nós temos canais de escuta da população, né? Ouvidorias, né? Temos a opção de ir até os lugares para nos informarmos. Quer dizer, é importante que a população entenda que já existem serviços públicos, claro, com limites, concordo demais com o Daniel, né? Mas que é preciso buscar o entendimento de onde se reclama, né? Quais são os canais possíveis para eu buscar isso? Então, assim, né, todas as secretarias têm a sua atribuição de ouvir a população, né? Nós temos representantes, né, como o Luciano está aqui, representando uma parcela, né, da população de São João, enfim. Eu acho que é importante dizer que o plano tá em elaboração, mas que no momento, como eu falei, a infância é breve. Ela passa muito rápido, né? Pessoal, tá chegando ao fim. Pastor, tem mas mais eu 2 horas, hein? Hã? Toda vez a gente começa, né, e assim, o entrevistado, nossa, o assunto é tão interessante, que fica na hora de terminar o programa e a gente queria estender mais uma hora que tinha. Mas é isso aí, toda vez mesmo. É bom que meu pai sempre falou uma coisa comigo assim, quando eu comecei a pregar, ele falava assim, quando você for convidado a pregar numa igreja, você nunca fala tudo, sempre deixa um gostinho de quero mais. Aí ficou. Aí eu falei assim, por quê? Porque eles vão te chamar mais vezes para ir lá. Boa. Boa estratégia. Tem aqui, olha, qual o assunto que vai ser sexta-feira? Legal. Pessoal, lembrando que a gente está aqui para informar a população. Nós temos aqui alguns segundos aqui para terminar o nosso programa, mas existe um comentário aqui no Instagram e eu queria que vocês falassem. Por quê? Não sei se vocês viram um juiz que condenou uns pais porque eles educaram as suas 2 filhas em casa. Essas filhas sabem inglês, latim e liam 30 livros por mês. Lógico que depende do tamanho. Um juiz de uma cidade ficou sabendo disso, alguém fez a denúncia, investigou, e o juiz mandou para a prisão esses pais por 50 dias. Isso eu não fiquei sabendo. Ficou sabendo, não? Não. Tá uma febre na rede social. E 50 dias. E na sentença do juiz, isso colocou assim, porque ele não ensinou as suas filhas a ouvir funk. Tá na sentença do juiz, isso aí. Tipo assim, por que eu tô fazendo esse negócio? Que tem uma pergunta aqui, o que vocês acham aí começa a ver das discussões, né? Da educação familiar, dos pais, essa modalidade de educação. O que vocês veem a respeito disso? Depois quero ouvir a palavra do Luciano, vou convidar as professoras. Vamos lá, eu vou falar minha opinião, mas a gente não pode deixar de terminar o programa sem falar do dia 1º de junho, né, Salete? Isso. Tá bom? Só pra gente combinar aqui de não esquecermos desse... Vou fazer um convite, manda um lembrete pra gente ficar lendo aqui. Isso, 1º de junho, né, na nossa praça aqui em São João. Toda vez que, né, eu tô com o pastor aqui, eu vou dar uma reforçada. Nós vamos estar à disposição, né, na festa da cidade para ouvir a população. O comitê vai estar se organizando, outros participantes, não só nós 2, nós 3, né, Luciano? Para estar ouvindo a população e colhendo essas informações do que queremos, do que precisamos, do que queremos e onde estamos. Né? Porque para a gente pensar em um plano, nós temos que saber onde estamos, o que queremos e para onde vamos. Fala o local aí também. A partir de meio-dia, né, nós estaremos nos organizando para iniciar, as escolas estarão presentes, né, as famílias muito, muito convidadas a estarem presentes na praça, né, a Praça do Coreto. Na praça, em frente à prefeitura. Em frente à prefeitura, porque a praça fica mais até fácil. Na rua, em frente à prefeitura. Na rua Isso. Claro que o movimento se estende até a praça, né? Mas assim, é dizer que nós estaremos, o comitê, nós estaremos ali nesse espaço a partir de meio-dia, né? E vamos começar a nos organizar desde sexta, dia 1º de junho é segunda-feira. Então, estaremos participando dessa celebração centenária de São João também como
como comitê intersetorial. Falei ali do código de barra, que o pai tem lá. Isso, um Sim, formulário. Nós vamos estar divulgando mais Explica aí, próximo. Salete. Nós teremos um formulário já só pronto, né, oferecido pela Fundação pela Primeira Infância, onde vai se fazer um diagnóstico do que temos, né, isso através dos olhos da população. São perguntas simples. Dados, Isso, perguntas diagnósticos, simples. o censo do IBGE é uma parte que nós vamos já fazer, já estamos fazendo. Os últimos censos, como que está a primeira infância no nosso município. E nesse momento de escuta, nós queremos ouvir a população, saber o que eles querem, o que eles sonham, o que está faltando no nosso município, em cada setor, no setor da saúde, no setor da educação. Está faltando creche, está faltando pediatra, está faltando serviço de psicologia, não sei. É a população que tem que nos... está faltando uma praça. Né? Não tem brinquedos na praça para o meu filho. Então, tudo isso a população vai ter um momento para expor a sua opinião. E depois o comitê vai sentar para analisar esses dados, né? E ver o que a gente pode instituir aí como política nesse plano da primeira infância, nesse plano municipal. Então, é muito importante a população participar. Tá, vamos responder. Como é que é o nome dele? Desculpa. Renato de novo. Renato, ele é de BH, não é? É o de BH. O Renato, bom, primeiro é dizer assim, eu como professor já estou aqui, né, como professora estarrecida com essa notícia, né, sem dúvida, né? É uma notícia que choca mesmo, mas é preciso também dar tratamento interpretativo a ela, né? Que concepção é essa, né, de mundo que, enfim, que coloca a experiência doméstica como única de experiência social da vida das crianças. Que eu acho que, eu não estou dizendo que essa família fez certo, errado, eu acho que a escolarização, a educação como um todo, ela é de todos nós, família, escola, todas essas, né, igreja também é uma instituição educativa. Então, eu quero dizer assim, para ser breve, porque eu acho que isso daí dá um outro programa inteiro. A pergunta dele dá um outro programa inteiro. Pela lei do nosso país, a educação escolar, ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade da criança, né? Por isso a denúncia, né, que essa família recebe. E eu fico só pensando, assim, na perspectiva das crianças, quanto de interação social se perdeu, porque essas crianças não estavam com os pares, com crianças mais velhas, com crianças mais novas, interagindo, né? Dentro de tudo que nós falamos da importância da primeira infância, deixaram de interagir de todo um universo de não só brincadeiras, né, mas aprendizados múltiplos das nossas múltiplas inteligências. Ok, elas estão educadas em várias línguas, mas eu fico pensando também, principalmente falando que a sociedade brasileira é a sociedade uma das mais diversas do mundo, né? Não estou falando só raciais, mas de diferentes perspectivas, de categorias, mas o que foi negado a elas com toda essa educação baseada nas línguas, né? Nos conhecimentos clássicos, formais, científicos, acadêmicos. Né? Quais outros aprendizados que elas deixaram de ter? Aprender isso, tá? Línguas, né, igual consta aí, você me falou, também não tinha conhecimento desse fato, é importante, sim, mas a escola, ela se estende ao ambiente social. É lá que a criança vai aprender a dizer não para o coleguinha. É lá que a criança vai aprender alimentações diferentes com os coleguinhas. É lá que ele vai aprender a participar, a dividir, a interagir. E isso é direito essencial de uma criança. É isso aí, pessoal. Luciano, você vai deixar sua palavra? Então, assim, eu acho que nem tanto, nem tão pouco, né, pastor? Você falou tudo aí. Nem tanto, nem tão pouco, resumindo essa ação. É isso aí. Os pais, por mais que de boa intenção que tenha para com os filhos, privou uma socialização das crianças dela, entendeu? E que nem a Salete falou, é interessantíssimo a linguagem, sim, mas, né, o que a Aline falou, essa socialização que foi perdida, talvez lá na frente possa fazer falta, né? E agora, eu só não entendi, e assim, eu estou bem em choque ainda, porque eu também não sabia desse assunto,
dessa questão do funk. Ele colocou na sequência dele. Isso aí, tipo assim, até... você falou um ponto, Luciano, que eu acho que resume o meu pensamento. Eu fiquei assim, agora, entendeu? A gente está, né, falando, os pais e tal, mas se tem isso aí descrito, né, nessa acusação, porque ele privou o filho de escutar funk. Isso eu fiquei já meio em choque de escutar isso, Talvez sabe? o juiz ache que na escola só tem funk. E assim, eu não sei que tipo de juiz que pode ter um pensamento desse. Na verdade, eu acho que o que gerou polêmica na decisão do juiz foi ele ter colocado esse tipo de coisa. Sim, ele foi muito infeliz nessa escrita dele. O que eu vou dizer para você é o seguinte, eu como pai, tem algumas coisas que eu não deixo meus filhos ouvir. Não deixo meus filhos ver. Ele vai perder socialização? Vai perder socialização. Vai perder. Isso aqui é proibido lá em casa. São as educações familiares. Sim. Luciano, você está errado, você está muito radical. Ao mesmo tempo, eu sou de acordo com a Aline. Peraí, eu vou educar meu filho em casa, mas o que eu tenho para fornecer? Quais é o meu conteúdo? Eu sou pedagogo, eu sou professor, eu sei matemática, eu sei aquilo. Algumas coisas que ele vem, só meu filho, isso aqui, olha, é contra a filosofia de vida que seu pai tem. Seu pai é crente, serve ao Senhor. Nós não adequamos isso aqui. Eu aprendi na escola. Ok, mas isso aqui você não vai pôr em prática na sua vida. E é muito importante, pastor, o Luciano falou aqui que ele não permite funk na casa dele. Mas o Luciano, ao se relacionar com o mundo, com a sociedade, possivelmente ele passa em algum local onde está tocando funk. Sim. Aí é a hora que você vem e fala com seu filho, eu não gosto. Não faz parte da minha cultura, ou eu não aceito, ou eu não quero. Agora, isso é muito importante, porque eu só sei se é bom se eu conhecer. Então, ele tem que ter acesso a esse conteúdo para ele ter poder de escolha junto com a família. Né? Então, nós não podemos privar uma criança de algo. Nós temos que não escuta na nossa casa, pastor. Não escuta em casa, mas ele vai escutar na rua. Eu acho que é um tema de outro programa, viu, pastor? Vamos, encomenda aí. Porque outra coisa, nós somos mais ou menos a mesma idade, né, Aline? Não só o funk, eu acho que a música na infância. A gente é mais ou menos aqui, acho que da mesma idade. Nós todos aqui, eu acho que somos mais ou menos, né? Da mesma idade, assim. Não é tão... Não tem um de 20 nem um de 60 aqui, assim, vamos falar assim. Eu também acho. Eu acho que nós todos somos acima de 30. Delícia. A gente é da época do Claudinho Bochecha. Que é aquele... Era um funk... Você viu? É isso aí você pega hoje e escuta essa apologia a tanta coisa ruim. Então, assim, enfim, só para resumir. Pessoal, vamos embora então. Eu quero agradecer. Já passou 10 minutos do outro programa ali. Que é isso, hein? E dizer a você que a gente está aqui para auxiliar vocês, a gente como Rádio Conexão dos Pais. A gente é um braço da comunidade, a gente tem boa audiência. Sim. E eu quero agradecer vocês demais por estar aqui com a gente, né? Pedir desculpa ao pastor Divino, que passou 10 minutos do programa dele aqui. Mas ele sabe que foi um motivo, né? Causa, e dizer a vocês que, então, vamos lá, dia 1º, vocês vão estar com a banquinha em frente à prefeitura para ouvir a população. Exato. Vai lá, tira sua dúvida sobre o direito Estaremos da sua identificados. Isso. Leva lá sua sugestão, leva lá sua reclamação. Eles estão ali colhendo dados para ter um trabalho mais eficaz no trabalho da proteção das nossas crianças. Tá pastor, daqui um tempão, eu acho que é legal convidar as duas novamente para a gente mostrar como é que está sendo o nosso plano de ação, o que já foi feito. Entendeu? Podem acompanhar. Daqui uns não só o pastor, mas toda a sociedade, né, evangelistana, ONGs, quem quiser participar. O nosso próximo encontro vai ser dia... 1º. Nós estaremos na praça, depois a gente vai se debruçar sobre esses dados. Vai ter alguma reunião? E depois a nossa próxima reunião de equipe, ela é aberta ao público. Né? O público pode ir participar, a sociedade civil, apenas se apresentando. O nosso próximo encontro vai ser dia 16 de junho na Secretaria Municipal de Educação. Beleza. Pessoal, bom dia. Agradecer demais. Obrigadão, agradeço vocês. Precisar, estamos aqui, tá bom? Um abraço. E até mais. Pessoal, bom dia para você. Deus abençoe a vida de vocês a cada dia, em nome de Jesus, tá bom? Vamos finalizar o nosso programa. Você
acabou de ouvir o programa Manhã Total. O programa que vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Apoio Cultural. Funerária São João. Plano